Você já se perguntou o que teria acontecido se você tivesse feito as escolhas certas? Com base no efeito borboleta, podemos interpretar que nossas decisões têm total reflexo no nosso futuro. Mesmo assim, algumas experiências de vida nos fazem dar mais importância para umas do que para outras. A vida é feita de escolhas. Arrependimento, mágoa e aprendizado fazem parte do processo. Mas por que perder tanto tempo pensando nas coisas que poderiam ter sido diferentes? Iniciado em algum momento do século XIX, o existencialismo é um movimento filosófico que coloca a existência individual e a liberdade de escolhas no centro da nossa existência. Segundo Jean-Paul Sartre, um dos mais conhecidos representantes do existencialismo, viver é isso: ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Esse movimento se fundamenta na ideia de que primeiro nós nascemos, e depois é que arrumamos algum sentido para as nossas vidas. Se é que isso existe, é claro. Mas relaxa, esse não é um daqueles vídeos chatos sobre filosofia. Para entender esse assunto de uma maneira um pouco diferente, vamos voltar no tempo, mais especificamente para 2016, quando a banda The Lumineers, que talvez você conheça por essa música, lançou o seu segundo álbum de estúdio, Cleópatra. Pra falar a verdade, por se tratar de uma banda indie, é muito provável que você nem saiba do que eu tô falando. Mas se existe algo inegável sobre Cleópatra, e que com certeza merece a sua atenção, é a história por trás dos seus videoclipes. Isaac Ravishankara, excelente diretor e mente criativa por trás dos vídeos, une todas as pontas soltas do álbum através do storytelling. Vale lembrar que essa história é baseada em fatos reais, e que as músicas podem ter nascido de inspirações individuais, mas a forma como tudo isso foi unido é que faz de Cleópatra algo muito mais do que especial. Em essência, em álbuns conceituais, todas as ideias, musicais e líricas, contribuem para um tema ou uma história única. Só que nesse caso, a junção entre o álbum Cleópatra e seus 4 vídeos é que foi responsável por fazer isso. Tudo começa quando somos apresentados a Cleópatra, uma simpática e experiente taxista. Uma daquelas pessoas com um olhar extremamente expressivo, de quem já passou por muita coisa. À medida em que ela dirige, é possível perceber a inquietude em seu olhar. Passageiros entram e saem, tanto do táxi quanto da sua vida. Só que enquanto a jornada de Cleópatra e de quem vai no seu banco de trás se cruza, assistimos pequenas porções da vida desses estranhos. Alguns desses estranhos se tornariam familiares, alguns seriam literais e outros metafóricos. E o que todas essas pessoas têm em comum é que elas fazem Cleópatra se lembrar dos inevitáveis momentos de e se que cruzam nossas vidas. De alguma maneira, eles a fazem perceber que aquelas histórias poderiam ser de qualquer um, inclusive dela mesma. Logo no fim do primeiro clipe, a taxista deixa seu único filho na casa do seu ex-marido. Nesse momento, acontece pela primeira vez o que se tornaria comum no resto dessa história: a representação visual das escolhas, e também o que poderia ter acontecido se essas escolhas tivessem sido diferentes. A protagonista imagina como teria sido se reconciliar com seu ex-marido e ter voltado a viver em família. No entanto, ao invés disso, ela se vira, entra no carro e simplesmente dirige para longe dali. I was Cleopatra. I was young and an actress when you knelt by my mattress and asked for my hand. But I was sad you asked it as I laid in a black dress with my father in a casket. I had no plans. A letra da música nos transporta até esse cenário. Vemos uma Cleópatra mais jovem, triste e paralisada no funeral do seu pai. O tempo parece passar devagar. Ela olha profundamente nos olhos do seu namorado, que se aproxima e sussurra algo como: E então, Sleep on the Floor realmente começa. Cleópatra imagina como tudo teria sido diferente se ela tivesse escolhido fugir com o amor da sua vida. A partir daí, embarcamos em uma viagem, na qual um casal apaixonado atravessa os Estados Unidos. Uma aventura totalmente impulsiva, sem responsabilidade alguma. Algo que todo mundo já sonhou em fazer um dia, não é mesmo?
Incontáveis horas na estrada, para conhecer novos lugares e pessoas incríveis. Cada dia um quarto de hotel diferente, assim como novas experiências e decisões espontâneas, como uma tatuagem ou um casamento. Por que não? No entanto, apesar de não terem nada estável nessa aventura, os dois percebem que o simples fato de ter um ao outro era mais do que o suficiente, e que era aquilo que eles realmente precisavam. Mas eventualmente voltamos à realidade. Realidade em que Cleópatra nunca aceitou fugir com seu namorado, onde nada daquilo foi real. At a young age falls in love and is going to be thinking she's going to marry this guy, and at the same time her dad passes away unexpectedly. So she's mourning the loss of her dad, and in the midst of all this, in bad timing, her boyfriend asks her to marry him. She doesn't give him an answer because she's mourning the loss of her dad. After being rejected, from this marriage proposal, he leaves and never comes back. Se lembra que eu tinha falado sobre o existencialismo? Então, nesse ponto da história, podemos fazer um paralelo com a ideia de que esse movimento é visto como pessimista. Porque se temos total liberdade, não existe um guia pré-definido para as nossas ações. Você pode até fazer o que a sua família, sua religião ou governo dizem, mas no fundo, essas instituições são feitas por seres humanos iguais a você. Todos são pessoas sem respostas, procurando sentido em um mundo sem sentido, que tiveram que descobrir por conta própria como e pelo que viver. Ao optar por não fugir com seu namorado, Cleópatra assumiu responsabilidade pessoal. Como Sartre mesmo disse, o homem é condenado a ser livre, porque depois de atirado nesse mundo, torna-se responsável por tudo o que faz. Viver com um constante sentimento de arrependimento pode ser uma das consequências dessa liberdade. Aqui conhecemos uma outra versão de Cleópatra, grávida e na meia-idade, deitada na cama com seu marido, finalmente segura, em um lugar que ela pode chamar de seu. Só que nesse ponto da história, apesar de não sabermos quem Cleópatra é de verdade, pelo menos temos noção do que ela não quer. Você pode até achar que a vida ficou no caminho dos sonhos dela. Afinal de contas, é muito fácil colocar a responsabilidade nos outros. Mas a verdade é que Cleópatra estava seguindo na direção certa. When I talked to her, she said, the two best days of my life were when I got my divorce and when I had my only son. And it's the opposite of what almost anyone tell me about their life. Quando finalmente chega ao seu destino, pela primeira vez em muito tempo, vemos felicidade no rosto dela. Apesar de tudo, ela está no lugar onde sempre quis estar. Cleópatra finalmente está em paz consigo mesma. E por último, vemos a ligação entre todas as fases da vida da protagonista. Ela dá adeus para seu passado e vive seus últimos dias em uma casa de repouso, ao lado de rostos que se tornaram familiares ao longo da jornada. É o último capítulo dessa história. E com base no que vimos até aqui, o que a história dessa figurante do mundo real nos mostra é que a vida não é apenas sobre arrependimentos, mas sim sobre pensar nos caminhos que escolhemos tomar. É sobre ter consciência. Eu realmente acredito que é tudo uma questão de abraçar ou não os riscos, que nós somos o produto das nossas decisões, e que viver se lamentando e uma ilusão de que e se eu tivesse uma outra chance é algo extremamente desnecessário, justamente porque é isso que acaba te impedindo de viver. Todas as suas decisões vêm do seu projeto de ser, do personagem que você criou de você mesmo, ou seja, vem do tipo de pessoa que você acredita ser. E quando se questiona o que poderia ter sido feito diferente, na verdade você está questionando: e se eu fosse de outro jeito? A partir do existencialismo, utilizando a narrativa de Cleópatra como exemplo, quando você aceita ser o dono da sua própria história, assim como aceita a responsabilidade de fazer suas escolhas e de arcar com as consequências, é que você evita com que os arrependimentos atrapalhem a sua vida. Então, agora eu tenho uma outra pergunta para te fazer. O que você teria feito de diferente se tivesse uma segunda chance? Bem, para mim essa resposta é muito simples. Eu não faria nada diferente, porque no fim das contas, o e se não importa.
Oi, eu sou o Bruno e seja muito bem-vindo ao Entretermos. Se você gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer, né? Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Muito obrigado por ter assistido e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!